Aí você se pergunta, meu, mas como é que passa da letra pra criar uma melodia? Como é que você começa? Você pega uns acordes aleatórios, assim, aí você vai vendo o que combina mais. Então, já que a gente tá falando desse processo de Aham. estruturação e esse processo de criação mesmo da música, então, assim, você escreve, você falou que você considera até que você compõe melhor do que canta, mas como é essa passagem de uma coisa que tá ali escrita, porque uma coisa escrita pode ser qualquer coisa, pode ser um Aham. livro, pode ser uma história, pode ser X, um poema. Como é que cria melodia em cima daquilo? Assim, é literalmente pegar umas notas e ver o que combina mais? É uma dúvida muito genuína que eu Não, é tenho. uma dúvida maravilhosa. E é muito bom você perguntar isso, porque assim, eu vou falar um negócio que vai chocar as duas. Eu não toco nenhum instrumento. Então, eu acho que é um dom mesmo, assim. Todas as canções de letra e melodia vêm na minha cabeça e eu canto, né? Coloco no iPhone e coloco a letra no papel, assim. E no papel mesmo, tá, gente? Eu não sou essa pessoa que Das fica notas escrevendo. do É, das celular. notas do celular. Isso me enlouquece muito. Eu sou muito das antigas, gosto de escrever, e enfim. E é muito doido, porque quando vem pra mim, às vezes vem só a melodia, né? Que para mim, na verdade, a melodia é a coisa mais importante da canção. Uhum. Mais do que letra, mais do que arranjo, é a melodia. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, mesmo se pega cantando músicas que a gente nem sabe o idioma, mas a gente tá lá. Tananana. Isso é que fica, né? Aham. Isso é que é acho que o mais carismático da canção é a melodia, sem dúvidas. E eu acho que Bichinho fez tanto sucesso justamente pela melodia. Pela melodia também, que é uma melodia muito fora da caixa. Eu até Sim! hoje não sei como é que essa música fez sucesso, porque ela não segue fórmula nenhuma. Tipo assim, ela não tem repetição, Sim. como é normalmente, que você fica lá repetindo a mesma coisa várias vezes. Ela não é uma música que volta, né? E isso foi é uma coisa muito legal também de falar, que agora eu também vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado. Eu recebi 2 elogios de 2 pessoas que eu admiro muito, que é o Caetano e o Djavan. Eles não estavam no mesmo lugar. Um dia eu encontrei Que com um. Não, chique, outro dia eu Samir, Simples encontrei com que assim, outro. gente. Não, muito, chique. muito chique. Não, eu aqui, né? Mas é porque eu tenho muito orgulho desse elogio. E os Óbvio. dois falaram a mesma coisa, que a Bichinho, ela é muito única, porque ela é uma canção que ela só vai. Ela nunca volta pra lugar nenhum. Então tem partes da Bichinho que eu não canto de novo. Aham. Ela passa e eu sigo. Então ela sempre segue, sempre segue. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é completamente fora da curva de dar certo e deu. Mas a melodia, voltando à tua pergunta, às vezes ela vem. Normalmente ela vem junto com a letra. Tipo, eu tô aqui conversando com você, vai vir um negócio, vai vir a melodia e a letra junto. E aí eu explico pros meus produtores como que eu quero dançar essa canção. Eu ia falar isso agora. O quanto deve ser primordial você trabalhar com pessoas que entendam o seu raciocínio. Muito, muito. Então você escolhe como você quer dançar. É isso. Que E é assim que eu me maravilhoso. comunico. Eu chego pra eles e falo assim, ó, a canção é essa. Eu normalmente vou primeiro para o violão com o Tomás faz a harmonia, né? Que é Aham. composição também, né? É considerado composição também, então ele compõe a harmonia no que eu tô cantando. E aí na hora de produzir eu falo assim, ó, eu quero dançar como um reggae essa música tem que ser um reggae. E mostro umas referências de coisas que eu gosto, assim. Mas também, enquanto eu tô fazendo, eu vou até falar uma outra coisa também, que pode servir até de dica para as pessoas que estão compondo. Enquanto eu tô fazendo, eu dou um tempo de ouvir canção pra não me contaminar também com melodias que já existem. Ah. Isso também é importante. Sério? Sério. Eu achei que seria o contrário. Eu achei que ouvir outras coisas te ajudaria. Não, eu tento voltar totalmente pra mim, assim. Eu fico completamente imersiva no meu mundo e paro de ouvir um pouco as coisas que estão acontecendo. Eu só escuto quando eu quero pegar uma referência e contar pro Tomás e pro Lux que é assim que eu quero dançar, que eu gosto desse barulho, que eu quero que tenha isso. E aí eu te pergunto, num processo de um disco, como é que você faz pra diferenciar essas melodias que estão rolando na sua cabeça? Você vai faixa por faixa ou você tem uma estrutura na sua cabeça quando você começa a trabalhar e você fala, não, eu quero seguir por aqui e aí essas melodias vão me acompanhar? Na verdade, eu vou fazendo faixa por faixa, porque senão eu fico muito doida. Uhum. Mas normalmente o disco ele começa. Às vezes eu falo assim, eu acho que esse disco. O tema é esse. Por exemplo, eu vou falar um negócio que eu não falei ainda em lugar nenhum, então vocês são as primeiras a Ai, saber, meu Deus, tá? Mas eu vou dar um super exclusividade! spoiler do meu disco novo, assim. Tá. O meu disco novo, por exemplo, que vai sair esse ano, quando eu comecei a pensar nele, eu pensava muito numa imagem de sol com gelo. E é muito doido isso.
Porque como eu tô vindo de uma era dark, primeiro eu vim de uma era super, que eu sinto muito, que é uma coisa super volumoso, aquela romântica, iludida. No Te Amo Lá Fora, que é o segundo álbum, eu tô completamente desiludida, muito pé no chão, assim, encarando de frente esses assombros. Por isso que ele tem essa coisa do dark, do assombro, dos filmes de terror como referência. E esse terceiro disco veio pra mim, o início dele, assim, muito como um sol no gelo. E isso não necessariamente é bom, Uhum. porque, enfim, pode ser uma esperança, né, naquele gelo, naquele frio, mas também pode ser, tipo, derretimento das calotas polares. Assim. Total. Então é uma coisa muito doida. É muito profundo isso, mas também é muito. Veio pra mim dessa forma. Eu falei assim, cara, eu acho que eu tô saindo do buraco nesse terceiro disco, vou estar muito mais solar, Aham. mas não necessariamente também isso vai ser uma coisa boa, assim. Então. E você tocou num ponto, Duda, que pra mim também sempre foi uma. Putz, eu não manjo nada de música, né? De produção musical nem nada. Mas eu sempre gostei de acompanhar muitos artistas e uma galera que faz vídeo sobre música no próprio YouTube, falando sobre essa questão da coesão entre as músicas num álbum, né? Que as eras têm estéticas e etc, blá blá blá. E pra mim sempre foi uma coisa muito doida pensar. Por exemplo, quando você cria um álbum, tudo bem, você tem esse tema que te guia e você tem que ter minimamente uma coesão para que faça sentido dentro desse tema que você escolheu para o álbum. Só que e aí é uma dúvida assim, como é que você diferencia a ponto das músicas, por exemplo, terem cada uma a sua característica ou a sua diferenciação, ou aquele algo a mais para não ficar tudo na mesma sonoridade, por exemplo, ou sei lá, porque para mim é difícil fazer a minha pergunta, porque assim, sei lá, você pode ter uma música muito feliz e muito triste no mesmo álbum. Aham. Como é que você faz para ela ter a mesma coesão, assim? Como é que passa por essa estruturação de todas as músicas fazerem sentido para um álbum, para esse projeto? No meu caso, assim, acho que o que difere uma música da outra é muito o ritmo, né? Eu sou uma pessoa que costumo explorar muitos ritmos. Inclusive, em uma música tem 2 ritmos. Por exemplo, eu já fiz um pagodão com trap. Uhum. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, assim. E às vezes eu acho que eu faço isso porque eu tenho muita referência também, sabe? Tipo, eu gosto de misturar as coisas. E a gente também não. Por exemplo, se perguntar pra você agora, você gosta de ouvir o quê? Você não vai dizer um gênero só. Jamais. Você gosta de um monte de coisa. Você gosta de sertanejo, você gosta de pagode, você gosta de forró, você gosta Uhum. de música internacional, de pop. Então, eu acho que as minhas músicas nos álbuns, elas se diferenciam muito por gênero, por ritmo, né? Aham. Enfim. E eu acho que eu gosto dessa história do álbum ter uma coesão de narrativa. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de um álbum bom, é quando ele tem essa coesão. Não são só músicas que eu fiz e que eu juntei e tô dizendo que é um álbum, sabe? Aquilo ali conta uma história. E é isso, assim, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais, de novo, ouvindo álbuns também por isso, porque essa coisa da era, né, enfim, você mergulhar na era da pessoa e entender ali o que passou pela cabeça daquela pessoa, por isso que, por exemplo, é tão importante quando a gente lança um álbum, a gente sempre falar para os nossos fãs assim, galera, escuta na ordem que a gente escolheu, por exemplo. Isso eu acho muito legal. Isso é muito legal, porque existe uma Foda. lógica daquilo ali ter feito daquela forma, sabe? Então, mas eu acho que a maior diferenciação entre uma música e outra, no meu caso, são que eu misturo bastante ritmos, assim. Eu vou usar o gancho da turnê que foi internacional, porque a gente só recebe pessoas muito chiques aqui. Te Amo Lá Fora rolou uma turnê internacional. Aham. E aí eu quero te perguntar o seguinte: nesse processo de criação, como é que você, já que você falou do sol e do gelo desse terceiro álbum, como é que você, num processo de criação visual, você decide que a partir daquele momento você vai usar elementos que tragam uma sensação mais dark, uma temporada dark da Duda, e isso você leva pra sua vida, todas as suas aparições em entrevistas, Aham. elas serão nesse ritmo, ou você só Sim. usa naquele momento no palco, naquele primeiro momento de divulgação? Como é que é isso? Eu sinto que a coisa do visual, ele acaba englobando todo o momento que eu tô divulgando aquele álbum. E eu acho que faz sentido, né? Porque tanto o visual, a roupa, o visual, os clipes, tudo ilustram a canção. Uhum. A canção é a coisa mais importante da carreira de um cantor. Tipo assim,
é o sol, de fato, da pessoa que vai fazer o arranjo para aquela canção, da galera que vai pensar no styling daquela canção, do meu diretor criativo. Então, a partir da minha canção, enfim, como eu fiz, tá? Da última vez. Peguei o álbum inteiro antes de lançar, mandei pro meu stylist, pro meu diretor criativo. E perguntei o que eles sentiam ouvindo aquilo. E todos tiveram o mesmo consenso, tanto eu quanto eles, de que aquilo dali era eu encarando meus assombros. Não tinha como ser eu na praia, Claro. aquele álbum. Não ia fazer sentido, sabe? Ainda mais pelo momento que eu estava vivendo, que foi um álbum lançado durante a pandemia. Então ninguém estava feliz, sabe? Eu também não estava. E não tinha como aquilo dali ser colorido. Aquilo dali a gente sabia pela canção que ia ser um mergulho ali muito dark mesmo, e muito interno meu, olhando pra mim dessa forma. Então eu acho que nasce assim. A coisa toda do styling de tudo nasce a partir da canção. Então esse álbum, por exemplo, a gente ouviu e a gente vê ele muito mais solar do que o último, sabe? A coisa do gelo e do sol, né, que eu trouxe no início, eu trouxe também para essas pessoas que trabalham comigo. Fiz, eu sinto que é uma coisa meio assim. E eles sentiram da mesma forma. Então isso é muito legal, porque a música acaba se explicando por si só, né? Entendi.